É um privilégio muito grande estar fazendo parte deste grupo tão seleto, né? Um grupo que se acorda cedinho para ter um encontro com Deus, né? É muito interessante. Eu achei muito interessante o comentário aí dessa doutrina, né? Que é o grande conflito, né? Se a gente observar, nós fazemos parte diretamente desse grande conflito, né? Deus, ele quer nos resgatar desse mundo, e Satanás quer dizer que, para nós, que o mundo, né, é, nos, é mais importante do que o reino de Deus, que Deus tem preparado para nós. E a gente está nesse meio desse conflito. Irmãos, na minha juventude, né, eu fui muito católico, né, católico praticante. Eu era coordenador da reza do terço, né? Eu reunia os irmãos da igreja, né? E eu coordenava a oração do terço. Eu também fui coordenador de grupo de jovens, né? Quem já foi aqui católico sabe que existe grupo de jovens da Crisma, né? Da primeira comunhão, né? Eu dava reunião, eu preparava os padrinhos, né? Das pessoas que iam participar da Crisma, né? Preparava os padrinhos das pessoas que iam batizar seus filhos, né? Eu era muito envolvido com a Igreja Católica. Na realidade, eu conheci a minha esposa na Igreja Católica e ela também era muito envolvida e ela me envolveu também nesse processo, né? Mas em julho de 91, né? Eu me casei em 90, né? E em julho de 91, o senhor me apresentou essa verdade que hoje eu conheço, né? Julho de 91. Observe bem a data, viu, irmão? E o senhor disse para mim, né? Olha, você vai se casar, sua esposa vai ter o primeiro filho, mas vocês não podem educar os filhos de vocês sem vocês conhecerem a verdade que eu tenho que apresentar para vocês, né? A gente tem que colocar uma coisa em mente, irmãos. Nós não temos condição de educar os nossos filhos, né? De uma forma que Deus quer que nós eduquemos, se não for por intermédio da palavra de Deus, né? Da verdade que nós conhecemos. E ele disse, olha, você precisa conhecer essa verdade. E quando me foi apresentado essa verdade da Igreja Adventista, irmãos, a nossa irmã, ela, na realidade, ela apresentou, minha filha nasceu, né, em julho de 91, e a irmã da Igreja Adventista, né, a irmã Erliene, né, hoje está na Pacatuba, ela veio trazer a mensagem para a pessoa que veio cuidar do resguardo da minha esposa, né? E eu não gostei da história, porque era uma pessoa estranha dentro de casa, né? Eu comecei a desconfiar, achar que aquilo não estava correto, e de antemão já fui afrontando, né, a mensagem, né, que ela ia trazendo, né? Mas ela foi embora, essa pessoa foi embora, e ela perguntou se eu queria continuar. E eu, vamos tentar, vamos continuar. Irmãos, eu passei 3 anos e meio, né, para me aceitar o batismo. Eu queria ter ciência de que aonde eu estava pisando era verdadeiramente a verdade que eu sempre buscava. Porque na Igreja Católica eu sempre questionava, né? Eu era muito, muito amigo dos padres, né? E tem um padre José, italiano, que eu e minha esposa, a gente tomou a decisão de chegar até ele e perguntar, padre, por que a gente não estuda o livro de Apocalipse? E ele, naquele sotaque italiano, né? Ô, bambino e bambina, por que vocês querem saber disso? Isso não é para vocês. Aí eu fiquei com a orelha em pé. Por que o Apocalipse não é para a gente, né? E isso sempre ficava incutido na minha cabeça. Mas, e quando a irmã que começou a dar o estudo para a gente, né? Aí eu comecei a me envolver com a mensagem, eu comecei a me interessar pela mensagem. É tanto, irmãos, que eu já frequentava a igreja. Nesse período de 3 anos e meio, eu frequentava a igreja, né? Eu participava até de Santa Ceia, mas eu não tomava a decisão de me batizar. Né? Uma certa vez, né, eu como estava na investigação, eu fiquei super chateado, porque teve um pregador que eu comecei a assistir, e ele falou muito na irmã White.
falava muito na irmã White, né? E eu fiquei muito chateado, porque eu já saí de uma igreja onde se pregava muito sobre Maria, e esquecia sobre Jesus. Aí não pode ser um negócio desse. E eu precisava conhecer sobre essa senhora, né? Porque, irmão, a coisa mais errada que tem é você definir valores, né? É tirar uma conclusão do que você pensa sem você conhecer, irmãos. E a partir do momento que eu comecei a estudar sobre a irmã White, eu entendi por que que Deus me apresentou essa verdade e a mensagem que a irmã White tinha sobre educação, sobre família, sobre saúde, né? Para minha família ia ser de suma importância, né? Isso para mim foi um ponto decisivo. E quando eu aprendi de que um povo sem um profeta, ele se corrompe, aí eu entendi por que que ainda hoje eu tenho, né, a mensagem muito forte, a mensagem adventista na minha mente, e a minha família, ela é conduzida por Deus através dessa mensagem adventista, né? Então, irmãos, em fevereiro de 94, eu tomo a decisão do batismo. Tomo a decisão do batismo e para minha surpresa, né, com um mês depois que eu me batizei, o pastor, né, o pastor Santos, na época, né, 94, já me convida para me ser tesoureiro da igreja. Imagina aí, irmão. Eu fui sempre bancário, né? O meu conflito agora começava na minha profissão. Conheci a mensagem, eu fui sempre bancário, eu fui procurador do banco, né? Eu tinha cargo de confiança, né? Eu era a primeira pessoa que chegava, eu abria a agência e era a última pessoa que fechava a agência, né? Eu era responsável pelos caixas da empresa, né? Do banco. Então, o conflito foi a sexta-feira à noite, a questão do sábado, né? E isso me atormentou muito, porque eu precisava tomar uma decisão. Eu tinha que sair do banco, porque eu não tinha como exercer a minha fé na minha profissão. Porque sempre na sexta-feira à noite eu ficava até 8 horas, 8h30, né? E naquela época, irmãos, a profissão de bancário, ela era uma profissão muito desgastante, né? Você terminava o atendimento ao público às 4h30 da tarde, mas você continuava o serviço interno, né? E o serviço interno ia até, se prolongava até 8, 9, muitas vezes até 10 horas da noite. Eu cheguei a sair às 12 horas da noite do banco, né? Mas eu precisava tomar uma decisão. E eu passei durante muito tempo fazendo jejum. Na sexta-feira eu não comia nada, né? Só ia comer à noite, fazendo um jejum espiritual, para que Deus me dissesse o momento certo, né? E eu cheguei no período no banco, irmão, teve um período que foi a quebradeira dos bancos, né? Em 97. Em 97 teve uma quebradeira muito grande nos bancos aqui no Brasil, né? O governo começou a ajudar os bancos. E eu fui passando de banco para banco, né? Fui passando, eu cheguei os bancos iam comprando uns aos outros e eu ia sendo aproveitado, né? E para finalizar, irmãos, no meu último banco, eu fui convidado a ser gerente administrativo. E por questão de ética, eu não vou dizer o nome do banco, mas era uma das maiores agências do centro de Fortaleza, né? Eu fui convidado para ser gerente administrativo. E eu precisava tomar uma decisão. Se eu não aceitasse a, essa promoção, a pessoa que era gerente administrativo, que eu ia ficar no lugar, ele ia para outro cargo acima, né? Se eu não aceitasse, ele não ia ser promovido. Eu tive que aceitar. Isso foi em 2000 e eu disse assim, olha, eu vou aceitar, mas eu vou ter que pedir as contas do banco, porque para mim não vai dar certo. E eu cheguei a pedir as contas do banco, né? Mas aí todo mundo ficou surpreso, né? Por que que eu tinha que pedir as minhas contas? Mas aí eu disse que eu tinha um problema na sexta-feira à noite,
que eu precisava sair no pôr do sol, e eu sei que eu não tinha condição de sair, o banco não ia me dar essa prioridade, né? Então, eu saí do banco, né? Eu ganhava, meus irmãos, na época, mais ou menos de 8 a 10 salários mínimos, hoje, né? Então, eu tinha uma carreira muito promissora dentro do banco. Então, mas eu sempre tinha em mente, irmãos, um, um versículo bíblico, eu gostaria até de compartilhar com os irmãos, Provérbios, capítulo 15, versículo 16, diz assim, olha, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Isso sempre fez parte da minha vida, irmãos. Não adianta você ter um império ao seu dispor, mas você não tem o temor, você tem inquietação. É preferível você servir ao Senhor, usufruir do temor do Senhor, do que ter inquietação, né? De não estar fazendo a vontade do Senhor. Então, eu tive, e o banco ficou adiando, né, a minha demissão. Ficou sempre adiando a minha demissão, mas depois de uns 5 meses, ele decidiu dar a demissão, porque, e interessante, irmãos, que quando vinha a ordem, né, de demitir na agência, veio a ordem de demitir uma pessoa com cargo de confiança. Aí eu chego para o gerente geral assim, olha, essa é a minha oportunidade, irmãos. Veio a ordem, não demita o rapaz, não, me demita, né? Então, eu até estava, né? Quando chegava a ordem, né, irmãos? Eu, a pessoa que coordenava administrativamente a agência, a gente sabia primeiro, né? E a ordem vinha, por exemplo, a ordem vinha assim, demita 5, né? E era uma situação muito constrangedora, irmão, que você tinha que demitir, muitas vezes, pai de família, porque era uma quebradeira muito grande, né? E nesse momento, né, essa era, eles estavam demitindo agora o chefe de setor, né? As pessoas que eram responsáveis por coordenar a agência. E eu solicitei esse momento, né? Para mim ser demitido. E eles aceitaram, né? E essa pessoa não foi demitida. Aí eles me demitiram, né? Eu agradeci a Deus por isso. Isso foi em 2001, né? E passei 2 anos sem emprego, irmãos. Aí, nessa época, eu já tinha 3 filhos, né? E eu já frequentava a igreja, né? E já exercia cargo na igreja, mas eu tinha esse conflito comigo, né? Eu tinha esse conflito comigo. Então, em 2002, vejam só, irmãos, em 2002, eu vou colocar adrenalina agora aqui no meu testemunho, né? Eu moro aqui perto do aeroporto, né? Perto da base aérea de Fortaleza. E eu estava trabalhando em uma empresa, um comércio, né? E eu recebo a ligação, isso em 2002. Era 2 de julho de 2002. Eu recebo a ligação do meu vizinho dizendo que eu tinha que vir urgente para minha casa porque tinha um avião em cima da minha casa. E vocês imaginam aí, irmão? Aqui só sobe Boeing, né? Eu disse, pronto, minha casa ficou toda destruída. Né? E eu trouxe até aqui para comprovar para os irmãos, o Diário do Nordeste, exatamente no aniversário da minha filha, né? 3 de julho de 2002. Tem aqui, ó. Não sei se dá para os irmãos ver. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui é a minha casa, né? E ficou um bimotor, né? Um avião de 4 passageiros. Tinha um piloto e 3 mecânicos. Eles estavam fazendo um teste no avião, né? Em cima das residências aqui na Aerolândia, né? Então tá aqui, ó. Não sei se dá para ver direitinho. Dá para ver, né? E eles estavam fazendo um teste e simplesmente deu um problema na transmissão do combustível. E esse avião vai caindo nas casas, né? E ele aterriza exatamente na minha casa, irmãos. E quando eu vou chegando próximo da minha casa, que eu vejo aquela operação de guerra, né? Helicóptero, a multidão, a minha rua interditada, né?
E quando as pessoas me veem, né? Aí tá ali o dono da casa, né? Eles fazem, tá ali o dono da casa. Aí vem aqueles repórteres tudo em cima de mim. Eu preocupado com a minha família, cadê os meus filhos? A casa toda destiorada, né? Eu pensei que tinha perdido a família, né? Quando a gente recebe a notícia, né? E quando o irmão falou que a gente está num conflito cósmico, irmãos, eu entendi que nesse momento Satanás quis atingir exatamente a minha família, né? Mas Deus é tão poderoso, as pessoas comentavam, né, irmãos, na época, que eles tinham certeza que na minha casa tinha uma legião de anjos para segurar aquele avião em cima e não acontecer nada com ninguém, né? Se a gente for falar aqui nos detalhes, né, o avião, ele tinha 400 litros de combustível, né? Ele estava a ponto de explodir, né? Ele foi partido no meio, mas para honra e glória de Deus, esse avião não teve nenhuma faísca, porque qualquer faísca ali, o avião ia explodir e a minha casa ia para os ares, né? Juntamente com a minha família. Os meus 2 filhos estavam aqui em casa, né? Juntamente com a secretária que ajudava a gente em casa. Né? Então, a gente observa que o diabo, a todo instante, ele fica querendo atingir a nossa vida, a nossa família, né? Então, quando a gente imagina que a gente está nesse conflito cósmico, é porque o Senhor Jesus, ele está do nosso lado. Quando eu recebi a mensagem adventista, o Senhor, ele apresenta a mensagem, ele quer que você se envolva com a mensagem, ele quer saber se você verdadeiramente vai se envolver para você ser um servo, né? Propagador dessa mensagem, não é? Então, muitas pessoas recebem a mensagem, mas eles não se envolvem, né? Não querem saber da mensagem. Acha boa a mensagem, é bonita a mensagem, mas não se envolvem, né? O importante é quando você recebe, você tem que se aprofundar nessa mensagem, e o que vai verdadeiramente fazer com que essa mensagem fique consolidada na sua vida é o seu relacionamento com Deus através da palavra de Deus. Então, irmãos, se nós quisermos ser firmes na mensagem do Senhor, a gente precisa estar em comunhão direta, constante com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem vai nos motivar, é quem vai nos dar ânimo, né? Para que a gente consiga sempre estar nos caminhos do Senhor. Porque o diabo, a todo instante, ele fica propondo para que você não siga em frente, né? Ele fica criando situações na sua vida para que você desista, para que você diga para você que não vale a pena estar aos pés de Jesus, né? Então, irmãos, essa é um pouquinho da minha, né, da minha trajetória de adventista, né? Eu já tenho aí, conheci a mensagem em 91, eu já tenho 32 anos de mensagem, né? Tenho 3 maravilhosos filhos, tenho minha esposa, né, que também faz parte dessa família de fé. Tenho 3 filhos, né? Os meus filhos também estão na mesma caminhada, e a gente está nesse mesmo propósito, né? De seguir em frente rumo a Canaã celestial. Esse é o meu testemunho, irmãos. Testemunho de fé.